Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você, chegando para te fazer companhia nesta tarde com um bate-papo gostoso. A gente vai falar hoje de um assunto que raras vezes a gente aborda. Vamos falar de paternidade, olha isso. Estou recebendo aqui no estúdio René Breuel, é assim que eu pronuncio, René? Tá ótimo, muito bom, Samira. Muito boa tarde, bem-vindo ao Mundial e você. Obrigado, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Feliz em te receber. O René, gente, ele é bacharel em administração, mestre em escrita criativa e teologia, autor de O Paradoxo da Felicidade e agora do recém-lançado este livro incrível com um título sugestivo que é Não é Fácil Ser Pai. E é disso que a gente vai falar. Vamos falar de paternidade, vamos falar do dia a dia de um pai, né? Você é pai, né, René? Sou pai de 2 meninos que se chamam Pietro e Matteo. A gente mora na Itália. Pietro e Matteo, os italianinhos. Isso. Só falam italiano, já falam português também? Em casa, eu falo português com eles, minha esposa fala inglês e italiano e depois na escola e fora. Então a gente tá e a sua esposa assim. É brasileira? É brasileira. Mas também estudou comigo fora, então a gente tenta fazendo as 3 línguas com eles. Você tem uma vida fora do país, então, né? Isso. Cheguei aqui pra esse fim de semana. Que maravilha! Não é fácil ser pai. Olha o subtítulo, gente. Como domar os leõezinhos, não chatear a sua esposa e recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. Todo mundo diz, René, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E essa é uma frase que a gente ouve com bastante frequência. Mas também nasce um pai, né? Também. Quando é pai de primeira viagem. Isso. Como que é esta experiência de ser pai? Ninguém fala, né? Não, é uma coisa que eu também, não é que eu não encontrei muitos recursos. Quando aconteceu comigo, eu senti que eu não estava pronto. Eu queria ser um bom pai, eu sabia que era importante, mas não é que você encontra muitos livros ou coisa a respeito, né? E aí eu comecei a ter um processo de autorreflexão e identificar um pouco dos medos que eu estava tendo também, de perder minha juventude, de atrapalhar meu crescimento profissional, se atrapalhar o romance do meu casamento, todos esses medos e coisas que os homens sentem também, mas muitas vezes não encontram o espaço para identificar, conversar e poder trabalhar isso. Isso acontece por causa da própria sociedade que podou os homens de demonstrarem os seus verdadeiros sentimentos e emoções? Acho que é difícil, acho que em parte a sociedade, em parte nós mesmos que nos abrimos um pouco menos, né? Falamos de futebol e tudo mais. Eu, pelo menos, achava que ser homem é não atrapalhar, ser pai é não atrapalhar e sair do caminho. A mãe que sabe, a mãe que faz, sai do caminho, né? Sai do caminho, deixa que a mãe faz. A mãe faz. A criança entende a mãe. Aí eu cheguei a entender que, na verdade, claro, o pai, seja a mãe, cada um tem papel insubstituível, né? Não tem como não fazer, temos que estar presente e participar. E foi isso. Os dois têm sua importância, né? Você é pastor também, né? Isso. A sua igreja. Dedicação à igreja, o dia a dia, né? Você tem a pós em teologia. Sim. Esse universo traz um novo olhar, não só para a paternidade, mas quando a gente fala em família. Também. Sim, é uma boa pergunta e traz porque é uma coisa que você vive, seja ali é um tipo de trabalho que envolve muito a família, porque não é que eu trabalho num escritório onde a família nunca vai, é um ambiente que a família frequenta também, né? A igreja ou as pessoas. E aí então as crianças, sejam ver o pai trabalhando no domingo, a gente convida pessoas em casa, e seja ali em Roma em particular, claro que o Brasil também é um país historicamente católico, mas lá ainda mais. E ali os padres não têm filhos, né? E as pessoas conhecem um pastor que tem filhos e falam, nossa, isso aqui existe, como é que é? E tem que explicar um pouco como é que é a coisa, né? E é uma coisa um pouco nova que a gente começa a explicar para as pessoas. Interessante isso. A família tem a sua importância, né? Assim como a igreja católica também tem, né? Independente. O que eu encontro neste livro? Não é fácil ser pai. O que você achou de tão difícil? Eu achei que o desafio não era tanto prático. Aprender a trocar fralda, pôr para dormir, levar no parquinho, eu achei até que tranquilo. Era mais que eu era o desafio. Eu sentia que eu me desconectava, eu me ausentava, eu não sabia muito o que fazer.
E eu mesmo tinha que refletir sobre mim mesmo, sobre quem eu era e a transição que era para mim como pessoa, para poder fazer o papel do pai. Porque é uma coisa que mexe com você lá dentro, né? E se a gente não tivesse esse processo de reflexão, a gente pode ser um pai superficialmente presente e tal, mas a emoção, esse contato com os filhos pode ser atrapalhado, sabe? A gente sente que ou está interrompendo a nossa carreira, ou a gente pode ver como uma competição pela atenção da mãe, ou várias neuras que a gente pode ter, né? E eu pensei que eu tinha que refletir sobre mim mesmo, acabei... Aí o livro conta seja o nascimento, aí tentar engravidar, concepção, né? Aí preparar a casa, a transformação da família, que os avós, os tios e tudo mais. Aí no nosso caso teve também a mudança de país. Contei um pouco algumas histórias femininas também, que quis honrar a perspectiva da mulher. Então, histórias de mulheres que não conseguiram engravidar ou adotaram e tentar trabalhar um pouco isso. Entendi. Não é uma autobiografia. São histórias que você compilou aqui. É um pouco uma autobiografia, mas aí eu vou incluindo, trabalhando os temas conforme eles vão acontecendo na história, né? Outros universos, né? Isso. É interessante isso. Por que você decidiu escrever esse livro? Você achou que realmente fazia falta para os pais ter um olhar assim, olha, esse livro é para você, que é pai? Eu senti, pelo menos pessoalmente, que eu encontrei muitas coisas para mães, manual de grávidas, e aí tem um montão. Mas para pais, pouco. E eu não era muito interessado também num livro mais didático, de princípios e tudo mais, né? Eu escrevi um livro que eu gostaria de ler, que é tipo assim, uma história engraçada, as redes... Tira sarro de si mesmo, das próprias atrapalhadas. Eu falo, ok, isso aí tá. Quem eu. Tem uma história aqui, então? Sim, é tudo uma história, é isso. Tem uma história e todas as histórias passam por várias fases da vida de um pai. Isso. A gente não é preparado, né? Não. Nem para ser mãe, nem para ser pai. Acho que falta tipo uma escola de vida, assim, sabe? Que a gente aprende, não sei, matemática, geografia e tudo mais, mas relacionamentos, emoções, a nossa identidade, né? Aí essas transições grandes, que é formar família ou perder alguém querido, ninguém muito ensina. A gente encontra alguns conselhos aqui e ali, e acho que são livros assim que tentam trabalhar esses temas pra gente refletir sobre a própria vida. Eu acho que escondem isso das pessoas, né? A verdade é essa. E quando a gente fala de igreja, é importante falar isso também. Também. Exatamente. E ali o desafio na igreja, e falo isso como pastor, né? É que a gente pode transmitir uma perspectiva, às vezes, muito idealizada, né? Tipo, que a família é perfeita, que tudo bem e tudo mais. E aqui eu conto muito nas minhas dificuldades, as minhas falhas, as minhas coisas, porque senão tem uma coisa, sabe, que parece que tá tudo bem, tudo perfeito, tudo bonito, e falta esse espaço para as falhas humanas, para o ser humano, né? Para as contradições, para os paradoxos. E isso tá dentro também, a gente tem que abordar e viver isso, porque ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito. Outros pais já leram esse livro? Acredito que sim. Já leram. E qual que é o retorno? Eles gostaram muito. Eu tava vendo hoje, um rapaz do Nordeste que me escreveu, dizendo que ele acabou de ter filho nesse último mês. E ele estava lendo agora, o livro chegou, ele estava lendo, e ele foi muito tocado ali na parte que eu compartilho que eu tinha medo que ia me atrapalhar um pouco a carreira, desenvolvimento, crescimento. Todo mundo, e tal. Né? E aí ele sentiu que como foi bom para ele reconhecer que ele estava passando por isso também, era uma coisa não identificada, e aí ele viu isso aqui no livro quase como um espelho, que ajudou ele a se ver na própria vida e refletir sobre isso. Você traz humor aqui também, né? Sim. Muito humor. Sim. Essa leveza até que você põe no papel deixa a vida mais leve fora do papel, no papel de pai? Eu acho que sim, eu acho que sim, a gente tem que aprender a rir de si mesmos. A rir das próprias atrapalhadas, do que a gente não faz bem. Eu lembro, por exemplo, uma outra história de um leitor, um casal de amigos, que eles estavam lendo o livro, e eles estavam tendo hóspedes em casa, e estavam na sala de estar, estavam dormindo lá, né? Então a moça, ela começou a ler, acordou e começou a ler, e ela começou a dar risada na cama de um capítulo ali, das atrapalhadas lá. E aí acordou o marido, e o marido falou, que é isso? Ela falou, desculpa, tá tô lendo o livro rindo? do René e tudo mais. E aí, tem que ter humor, porque se for muito sério, claro, a gente quer fazer isso bem, mas tem que ter espaço para todas essas contradições da vida, senão... Porque tem uma coisa, toda mãe diz que o seu dia é um desafio. Criar uma criança, cuidar, educar, é um desafio. Para o pai também é. Também.
Não é verdade? Também é. O dia a dia pode ser diferente, mas é um desafio também. Só que quando olha para a cara daquela criança, você muda. Muda. Não é? Você quer dar bronca aqui, daqui a pouco tá tudo bem. Esse dia a dia fica mais leve quando você quebra muitos conceitos que a própria sociedade traz. Sociedade, igreja, escola, os médicos, né? Você vai no pediatra, eu não sei se todo pediatra fala com o pai como fala com a mãe. É verdade, é verdade. Não, é muito verdade. E aí nisso tem todos esses pressupostos não falados, não explícitos, né? Que aí pode ser parte da dificuldade de não... Ou ter expectativa muito alta, ou nenhuma expectativa. Aí você fala, o que é ser pai? A gente olha para as gerações passadas, que a gente quer fazer algumas coisas iguais, algumas coisas diferentes, né? E acho que é um tempo para a gente refletir sobre isso. Não é? E precisa mesmo refletir dentro de você, o que quebrou? O que você parou e pensou? Isso não penso mais, eu não sinto mais a respeito. Seus filhos têm quantos anos? Agora eles estão com 11 e 13. Uma idade já. Isso. Você já passou por um bom período. Já. Algo que eu não pensei mais. Eu acho que para mim foi... Trocar fralda. Disso eu não sinto falta, não. Não, né? Eu lembro do dia que eu parei de comprar fraldas. Eu falei, nossa, vai aumentar o orçamento da família porque paramos de comprar fralda. É incrível, né? A tua preocupação já foi essa, não, né? as compras no supermercado aumentaram, porque tinha tudo coisa de criança para comprar, seja eu senti que eu tava comprando um espírito meio romântico, sabe? Vou providenciar para minha família, encher a geladeira e comprava coisa demais. É mesmo? Comprava Nutella para meu consolo emocional, sabe? Porque você entendia isso. E isso também era importante para você naquele momento. Então, o que aconteceu, pelo menos para mim, meu ritmo biológico, eu tenho mais energia de manhã, aí chega à tarde, especialmente se eu como um almoço mais pesado, aí eu fico sem energia, cansado e tudo mais, né? E ali mora na Itália, deve comer muito carboidrato no almoço, a energia vai lá para baixo. E aí vem uns pensamentos mais sombrios. Tipo, minha vida acabou, não aguento mais, eu tenho que acordar de noite para cuidar de criança. E aí ali que eu vi que eu comecei a comer mais doce, mais Nutella, pegava Nutella com a colher. A ansiedade. Assim. A ansiedade. A preocupação. O pai, ele sempre teve, né, historicamente, a preocupação de sustentar a família. Isso. E essa é uma preocupação que se mantém, Isso. independente da mulher trabalhar ou não. Isso. Não é verdade? É verdade. Essa questão de você ir ao supermercado, ir à farmácia, abastecer tudo, a fralda, a chupeta, né, a mamadeira, a geladeira, isso era uma preocupação que parece que no homem fica maior? Quando nasce uma criança? Eu acho que não sim. pode faltar nada, porque também não quero sair correndo no meio da noite. Não, é verdade. Tem alguém agora, não só uma esposa do lado, mas também uma pessoinha, né? Que, sei lá, que pode acontecer, né? Você quer ter os remédios lá, as fraldas, o que precisar. Nunca saí pra correr de noite pra comprar fralda, né? Nunca saiu? Nunca precisou, né? Eu saí uma vez, foi quando a minha esposa, a segunda gravidez, ela teve, sabe essas vontades? Ela teve vontade de canela. Meia-noite, eu falei, canela. Ela tava grávida. Tava grávida. Aí eu saí do bairro, no bar não tinha nada, me falaram, ali onde a gente mora, tinha uma antiga fábrica de chocolate. Aí me mandaram lá e tinha um chocolate com canela. Eu encontrei ele meia-noite. Deus, aquela coisa que você faz, sabe, uma vez na vida. Abençoado chocolate. Como que você não tem canela em casa, Renê? Eu não tinha, não sei. Não faz um cappuccino? A gente não usa canela. Não usa canela, que loucura. Gente, eu tô conversando com o Renê Breuel, autor de Não é Fácil Ser Pai, editora Mundo Cristão, um livro divertido, assim como ele, né? Tentamos, você também né? É divertido. A gente tá num mês, assim, quando a gente olhar, é Dia dos Pais. Não é verdade? Esse acaba sendo um baita presente para pais também, né? Eu acho que sim, ajudar os novos pais a pensar, mas também mães, avós. Hoje eu recebi uma mensagem de uma avó. Entender o pai. Entender o pai. Hoje uma avó me escreveu, comprou o livro no domingo, leu na segunda em um dia, e aí falou que tinha gostado muito para sentir o que o filho está passando, e ela a perspectiva da avó e como que ela pode ajudar e tudo mais, né? Interessante você falar isso, porque a impressão que a gente tem, vós são muito participativas, mas muitas vezes elas sabem como ser mãe, agora ela está sabendo como ser vó. Uma outra mas coisa. Como saber o que o filho, a filha está passando? E o que dizer, quanto se intrometer. Isso é empatia. É difícil, é uma arte, sabe? Não é que tem uma resposta clara, assim, matemática para isso, né? Viver é uma arte, né? É isso? verdade. Educar um filho é uma arte. Também.
né? Também. E são muitos desafios mesmo no meio Também. do caminho. É uma transformação para a família inteira, para tios, avós, amigos, né? Que às vezes você tem o seu melhor amigo, aí tem um filho, aí sente que perdeu um pouco o amigo, né? É uma transformação. Tem essa cobrança? Eu senti que a gente tentou manter bem relacionamentos, mas acaba tendo um pouco fases e momentos de vida diferentes, né? Para mim, por exemplo, sair com os amigos para beber alguma coisa de noite é mais raro do que era antes, né? Mas aí, tentar acompanhar e fazer, tentar fazer isso, tentar manter e ter essa interação intergeracional com pessoas mais velhas, mais jovens, crianças, acho que é muito saudável. Acho que muito na sociedade hoje a gente segmenta muito, né? Tipo, homem com homem, mulher com mulher, criança, adolescente com adolescente. Sim, é verdade. E faz bem ter contato com gente mais velha, mais jovem. Um aprende com o outro, Isso, né? isso. Mas no final das contas acaba se unindo também com os amigos que têm filhos da mesma idade, talvez. Também. Aí tem uma identificação natural e aí você vê as mesmas dificuldades, as mesmas coisas. Aí os amigos solteiros não entendem, não é? Aí cobram. Mas um belo dia as crianças crescem e todos voltam a se ver e a conviver. Aqui tem acho que alguém, né? Uma pessoa escreveu. Este não é um manual de autoajuda. E não é um manual de autoajuda, né? Não tem fórmula simples ou 5 passos infalíveis. Entendi. Além de, você já falou, né, do nascimento, da concepção, ataque de pânico, ataque de pânico, tem um capítulo, gente, que fala do ataque. O pânico vai embora? Foi embora. Tá. Mas para isso eu tive que processar. E a história que eu conto ali, eu tive um momento meio de crise que eu briguei com a minha esposa e eu falei, sabe, que eu quis jogar a responsabilidade toda pra ela, tipo assim, eu concordo ter filhos se você cuida e eu dou uma ajudinha. Tá. E aí ela falou, calma aí, assim não funciona, não pode dar, você tem que estar presente, mas eu tive que verbalizar, a gente teve aquele momento mais aceso, assim, né, mas depois a gente acabou bem, se entendeu e tudo mais. Sim, porque isso acontece. Acontece, se você não expressa, aí fica dentro e depois acaba descontando com alguém ou com o filho de algum jeito, né? E muitas vezes casamentos acabam por esta bobagem. É verdade. Não é verdade? É verdade. No final do livro tem um susto final. O que é o susto final? O susto final... Sem dar spoiler. Não, eu posso contar um pouco. Foi o nascimento do meu segundo filho. Porque o meu primeiro filho nasceu aqui em São Paulo, com hospital, tudo direitinho, quarto pra gente e tudo mais. O nosso segundo filho, ele nasceu nas escadas do prédio, lá em Roma. O parto chegou muito mais rápido. E aí, quando a gente foi perceber, ele estava quase para nascer, chamamos a ambulância demorou para chegar mais de 20 minutos em casa. E aí, quando eles chegaram, ele estava nascendo. E aí Você, sua mulher e o bebê. É isso? Aquele drama. E aí colocaram ela na cama, aí descendo as escadas do prédio, já via um pouquinho para fora. E aí acabou o nascimento na ambulância, estacionada no meio da rua, na frente de casa. Pelo menos estava dentro da ambulância já. Nossa, aquilo foi um susto. Quando eu vi ele estava azulzinho assim, e estava com o cordão umbilical ao redor do pescoço. Então foi um parto bem dramático. E que marcou. Mas depois tá bem, tá feliz, tá felizinho. O Euli até parou pra ficar ouvindo, né? Assusta, né? Realmente é um susto final. Assusta. É o Mateu? O Mateu. Mateu. Tem um nome lindo ele, né? O Mateu. Mereceu esse nome lindo. Significa presente de Deus, Mateu. Presente de Deus? É o nome do significado. Mateu. Muito lindo. O que você quer dizer com paternidade espiritual? Ali eu conto um pouco como foi pra mim. Seja a parte vocacional de ser pastor e a gente dar luz como ser uma nova comunidade, uma nova igreja ali, e seja as pessoas descobrindo que na fé ou amando e servindo umas às outras, elas podiam dar e se tornar pontos de referência uns para os outros, mesmo para pessoas que não são, obviamente, filhos biológicos, né? Você ser um mentor para uma outra pessoa, você ajudar uma pessoa a passar um momento difícil. E aí eu chamo de maternidade e paternidade espiritual para sentir que todos podemos fazer isso, ter esse papel, entre aspas, paterno e materno para os outros, inclusive pessoas que não têm filhos, pessoas que nunca se casaram, e sentir que não é uma coisa só que alguém que tem um filho biológico pode ter e viver, mas que é uma coisa que todos nós podemos viver, essa boa influência sobre os outros. Entendi, com certeza, você pode ser pai ou mãe em qualquer local, né? Dentro da tua empresa, você pode liderar uma equipe e, em um determinado momento, cuidar com paternidade, não é? Com certeza. E muitas pessoas que mais me marcaram foram pessoas que eu não tinha nenhum vínculo de sangue, né? Mas pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim mesmo, ou amigos,
ou pessoas da geração anterior que, sabe, tem um olhar de atenção e vê, puxa, eu posso gastar um tempo com alguém mais jovem e transmitir uma confiança e uma sabedoria maior, né? Isso marca muito. E isso é importante, né? Você já citou aqui 2 vezes a questão de gerações. Quando um mais velho orienta um mais jovem e quando os mais jovens também dão sinais e até ensinam os mais velhos, isso faz parte mesmo desse dia a dia e da evolução e da educação de cada um, né? Exatamente, que é aquela coisa da escola, né? Que a gente tem a escola até a juventude, mas aí depois tem todas as transições à vida adulta e é uma coisa que a gente vai transmitindo uns aos outros nas conversas, comer uma coisa junto, se abrir, né? E a gente tem que dar espaço para isso, essa interação humana, que ficou tudo tanto virtual e tanta coisa assim, mas tem que ter essa interação até entre as gerações. E entre o casal, com o nascimento de uma criança e conforme eles vão crescendo também, isso vai mudando, vai se aprimorando também a vida do casal? Porque além de pai, você é esposo. Vai, são fases inevitáveis da vida e a gente, por um lado, quer talvez manter o começo ali, o romance inicial, que obviamente quer manter esse espírito, mas também criar espaço para esse papel de pai e mãe, esse papel de ajudar um ao outro. E isso passa, e são transições, e acho que muitas pessoas às vezes não têm essa compreensão e acabam vivendo isso como coisas negativas, sabe? Como, meu casamento não é o mesmo, agora tem essas crianças aqui em casa, não tem mais o sábado preguiçoso de manhã, eu posso acordar tarde, comer um brunch e tudo mais, né? E a gente ali, conforme a gente vai processando tudo isso, se a gente não tem essa compreensão, pode ver uma coisa, isso muito negativo, e às vezes até terminar o relacionamento, ou fazer danos grandes, né? Falar coisas que machucam os outros, se não dá esse respeito pelas transições da vida, esse espaço para as várias fases. E é muito importante para a criança crescer, né? A sua visão a respeito disso, eu quero saber. Quando os pais estão juntos, estão vivendo juntos. É o melhor presente que a gente pode dar para as crianças. Mais do que brinquedo, até a nossa atenção com eles é um relacionamento sólido. Porque quando o relacionamento é sólido, a criança se sente segura, sente que o papai e a mamãe se gostam, estão juntos, tem tempo para eles que não são só eu, mesmo que eu fique com os avós, com uma babysitter, com quem for. É importante. E se a gente, na questão das prioridades, colocar a criança acima do cônjuge, do casamento, parece que a gente está amando mais a criança. Mas, na verdade, está criando quase uns pequenos monstrinhos que eles querem uma segurança dos adultos, do ambiente dos adultos, né? Para poderem crescerem, serem eles mesmos, sejam frágeis e tudo mais. E eles gostam desse convívio, né? Gostam de viajar junto. Gostam. Vai chegar um momento que as coisas começam a mudar. Mas gostam, né? E eles têm muitas atividades também, né? Tem. Vocês conseguem participar de tudo? Tentamos. Não tudo dá, mas às vezes dá para dividir? Dá para dividir. Às vezes, o pai vai em um, a mãe vai em outro. Tipo, encontro com o professor, aí o joguinho de futebol e tudo mais, mas a maior parte a gente tenta participar, fazer esse esforço, né? Entendi. E isso aqui marca é um esforço bom. É um esforço que vale a pena olhar lá na frente, né? Muito bom. Conversei com René Breuel, autor de Não é Fácil Ser Pai. O Paradoxo da Felicidade está disponível também? Está disponível também, é o meu primeiro livro, e ali eu falo do tema da felicidade. Fala da felicidade. Isso, da Foi felicidade. O quê? Foi um estudo que você fez ou você colocou no papel? Foi um estudo, um processo de reflexão de alguns anos de pesquisa. Ali é um livro um pouco mais conceitual, de pesquisa. Eu trabalho com vários pensadores e tudo mais, para o pessoal ajudar a pensar sobre a felicidade. E o tema que eu tento trazer é que a felicidade é algo que você obtém quando você se doa aos outros, quando você é preocupado com a felicidade dos outros, e não só aquela perspectiva egoísta de si mesmo. Sim, porque muita gente pensa, né, o que é felicidade e questiona e não chega a lugar nenhum. Muitas vezes, exatamente. Né? René, quero que você deixe uma mensagem aqui para o nosso ouvinte. Obrigado. Adorei esse nosso bate-papo, viu? E como te encontrar nas redes sociais, como as pessoas vão querer falar com você. Eu sinto muito te dizer. Não, vai ser uma alegria. Eu vejo de todo mundo. Obrigado. Colocar meu nome é meio estranho. É René Breuel. Não é estranho, não. E encontre meu site, encontre o Instagram, Facebook e tudo mais. E a mensagem que eu diria, Samira, eu acho que é relevante para todo mundo, mas falando para os pais em si, eu acho que a paternidade é uma oportunidade de transformação pessoal, de você refletir sobre si mesmo e usar essa transformação de vida para fazer, sabe, um salto de qualidade até como pessoa.
e transmitir, aqui eu vou usar um termo cristão, uma bênção aos filhos, sabe? Um desejo de uma afirmação, acreditar neles, a presença, o toque, a voz. E se a gente não fizer isso, vai ser um pedaço que vai faltar neles pro resto da vida, que vão buscar no sucesso, vão buscar em figuras de autoridade, ou se rebelando de algum jeito, mas é uma vontade única de a gente abençoar alguém, transmitir isso pros filhos e receber muito fazendo isso também. Isso fica registrado em qualquer ser humano pela vida, né? Com certeza. Obrigada, Renê. Obrigado muito sucesso para você. Quando vier ao Brasil de novo, vem para cá. Obrigado, Samira, vai ser uma alegria. Brasil, e esse bate-papo gostoso. O livro está disponível aí nas livrarias. Você acha fácil no e-commerce, comércio eletrônico. Não é fácil ser pai. Renê Breuel. Obrigada, viu, Obrigado, Renê? um abraço para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Mundial, e você vai ficando por aqui depois desse bate-papo gostoso. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.